Bem-vindos, vamos começar o capítulo 3. Lembrando que essas apresentações são da editora, estamos apenas acrescentando a narrativa. Os direitos autorais são da editora e do autor Raymond Cheng. Certo, esse capítulo trata de um tema muitíssimo importante, que é o balanço de massas, ou seja, a estequiometria das reações químicas. Então, temos que saber a quantidade de átomos, moléculas, a massa. Né? Um átomo de hidrogênio pesa muito pouco, um átomo de oxigênio já pesa mais. Então, na hora de fazer reações químicas, tem essas diferenças, têm que ser levadas em consideração. Aqui nós temos exemplos de elementos puros, né? Mercúrio, um líquido, metal, único metal líquido nas condições normais de temperatura e pressão, e enxofre, ferro na forma de prego, cobre na forma de fio, carbono na forma de carvão. E existe uma correlação. Se você pega o mesmo número de átomos de cobre, vamos por aí, um número qualquer, 1 milhão, 1 trilhão, 1 zilhão de átomos de cobre, você vai ter que comparar, né, as massas de 1 zilhão de átomos de cobre com 1 zilhão de átomos de carbono, mercúrio, você vai ver que a massa é diferente. Mas como fazer para pegar 1 milhão, né, 1 zilhão, quantia que seja de átomos desses elementos? É isso que a gente vai tratar nessa aula e também, né, nesse capítulo. E também vamos encontrar, né, tentar demonstrar um conceito muito importante, que é o conceito de mol. Mol é apenas um número muito grande. Então, esse zilhão que a gente estava falando aqui seria né, um número um pouco maior, seria o mol. O mol é apenas um número muito grande. 6,02 seguido de 21 zeros. Então, é um número indizível, né? Como vai dizer isso? É um número extremamente grande. Mas tem algo especial nesse número. É um número que é usado como padrão para átomos. Porque, por eles serem tão pequenos, a gente tem que usar um número muito grande deles para a gente ter como manusear no mundo macroscópico. Né? Sabemos que os átomos são extremamente pequenos e leves, invisíveis. Né? Então, quando a gente trabalha com átomos, normalmente a gente usa mols, né? Mols de átomos. Mol pode ser usado para qualquer coisa, de átomos, de moléculas, de fótons, né? De elétrons, de prótons, né? O que queira. É apenas um número muito grande e simplesmente vamos dizer por que esse número mol, né? Esse número muito grande é um número exato, né? Uma constante, é um número especial. Toda unidade tem uma história, né? E tem uma razão de ser. 12 é 12, por quê? Né? Uma dezena é 10. Né? Então, um mol é um número muito grande, muito útil e apropriado para trabalhar com quantidades de átomos, porque eles são muito pequenos e temos que ter sempre uma grande quantidade para poder manusear e trabalhar com eles, para que eles sejam visíveis, né? Então aqui nós temos um mol de carbono, um mol de átomos de enxofre, um mol de átomos de ferro, aproximadamente um mol de átomos de cobre, né? E um mol de átomos de mercúrio, para comparar. É um número muitíssimo grande de átomos. Agora, como que eles chegaram a esse número? Vamos estudar. Nas reações químicas, é importante também saber o conceito de quantidade de átomos e suas massas respectivas, para saber as quantidades de produto que se formam, né? A quantidade de reagentes, as proporções entre os reagentes, quanto de um reagente, quanto de outro reagente deve ser colocado em uma reação química para produzir um produto. E também saber quanto de massa vai ser obtida de cada produto. Em um minério, por exemplo, minério de ferro, hematita, né? Bauxita e tantos outros, você tem que saber qual é a proporção de minério, né, de ferro, existe na hematita, para fazer os cálculos. Né?
para obter, inclusive, a base de tudo para fazer qualquer avaliação de uma jazida, da lucratividade, do gasto e do lucro que possa ter, enfim, necessita de saber fazer essas contas em tudo na química, né? Você não tem como escapar do balanço de massas que é usado em tudo. Vamos, importante capítulo, portanto, vamos dar início. Para falar de conceito de mol, vamos começar uma história um pouquinho mais atrás, que trata do experimento do Rutherford e Rhodes. Então, eles se conheceram ainda no Canadá. O Rutherford é neozelandês e o Rhodes é inglês. E eles se conheceram no Canadá. E existia na época uma questão muito pendente, muito polêmica, né? Que era se as partículas alfa eram átomos de hélio ou se eram partículas. Então havia aí um mistério científico, e para descobrir a solução, depois de muitos cientistas se debruçarem sobre a questão e também certas discussões e experimentos, Rutherford se debruçou, né, sobre essa questão juntamente com Rhodes e fizeram a seguinte montagem, um experimento, né, para descrever isso. Colocaram aqui uma ampola de vidro extremamente fino, menos que um fio de cabelo, né? Eles conseguiram fazer uma ampola de vidro muito fino e colocaram um gás radioativo aqui, que é o radon. Esse gás emite, já era sabido, emite radiação alfa. Essas radiações alfa já tinham sido bem estudadas, né, pelas radioatividades, os experimentos com radioatividade, já tinham feito vários, né, sistemas de detecção. Mas sempre que aparecia essa radiação alfa, também aparecia o gás hélio. Então, se detectava gás hélio, a presença de gás hélio. Como se faz para detectar um gás? Eles começaram com um estudo de tubos de raios catódicos, que a gente já descreveu, e quando é colocado pequenas quantidades de um gás qualquer dentro de um tubo de raios catódicos, ele emite uma cor característica. Então, existem cores para o hidrogênio, cor para o hélio, cor para o xenônio, mercúrio, sódio, né? Qualquer metal ou qualquer elemento químico dá uma cor característica. Isso era útil para, né, identificar o gás. E, analisando bem as cores emitidas por esses gases, eles têm um espectro de linha, tipo as linhas, né? Seria como um arco-íris, né? Mas que no caso são a decomposição, né, da luz solar. Mas aí esses compostos também tinham, né, um espectro luminoso característico, né? Emitiam cores, né, radiações eletromagnéticas de determinadas frequências, e inclusive algumas coloridas com cores específicas. Então eles já sabiam que quando tinha gás hélio dentro de um tubo, ele tinha uma coloração característica, um espectro de raios, né, de raias características. Então vejam, eles colocaram o radônio e aqui dentro do tubo B eles fizeram vácuo. Vácuo, né, quando você aspira todo o ar que está dentro desse recipiente, que ele fica vácuo. Só que o vácuo vai aspirando. Aqui eles colocaram mercúrio, que é um líquido. O mercúrio é um líquido muito denso, então se você tentar chupar usando um canudinho um mercúrio dentro de um copo, né, usando um canudinho, você não vai conseguir nunca, porque o mercúrio não sobe pelo canudo. Então, se você retirar todo o ar de dentro do canudo tentando aspirar o mercúrio, ele não vai subir pelo canudo, certo? Porque ele é muito pesado, muito denso mesmo. 13 kg, 1 litro de mercúrio, 13 kg. Então, imagina, 3,6 vezes mais pesado que a água. Então, tiraram o ar, todo o ar daqui, e o mercúrio não subiu, mesmo tirando todo o ar. Ou subiu, né? Subiu, mas subiu até aqui apenas, até esse ponto aqui, esse material aqui em negro, né? Que seria o mercúrio. Então, eles tinham né,
E aqui fizeram, né, colocaram uns eletrodos positivo e negativo aqui para fazer descargas elétricas. É claro que toda vez que você faz vácuo dentro de um recipiente qualquer, como esse, né, foi feito vácuo aqui nessa câmara B, que é de vidro também, toda vez que você faz vácuo, o líquido que tiver em contato com esse vácuo, ele, uma parte, pelo menos muito mínima, passa para o estado de vapor. Então existe um pouquinho de vapor de mercúrio aqui, certo? E essa pequena quantidade de vapor de mercúrio é responsável por uma pressão, né? Pressão de vapor do mercúrio. Então ficou aqui dentro desse recipiente, existia pressão de vapor do mercúrio. Apenas essa, não? A pressão de vapor do mercúrio é muito pequena, então é apenas uma pressão que mantinha o mercúrio nessa altura aqui. Depois deixaram aí esse material, né? Esse gás aqui, radônico, que é uma fonte de partículas alfa, certo? Por que eles fizeram um tubo tão fino, como eu disse aqui? O tubo A é um tubo de vidro que tem 0,03 milímetros de espessura, então é um vidro muito fininho. Eles fizeram isso justamente para permitir a passagem das partículas alfa. Então, eu sabia que esse gás produz partículas alfa, as partículas alfa saem, conseguem atravessar esse vidro. Mas sempre que existe partículas alfa, também se produz hélio, gás hélio. Então, isso era um mistério. O hélio estava sempre associado com essas partículas alfa. Então, eles fizeram esse tubo muito fino, sabendo que esse tubo permitiria a passagem das partículas alfa, mas não deixariam passar os átomos de hélio que sempre estavam juntos, associados, né? Era um mistério, né? Porque o hélio se formava a partir do urânio, do polônio, né? Você colocava polônio ali, que era um emissor de partículas alfa, de repente o hélio estava ali, fazendo parte do ambiente. De onde tinha vindo esse hélio, né? Seria as próprias partículas alfa, o hélio? Ou seria, mas os átomos de hélio são neutros, né? E as partículas alfa são carregadas. Então, como haveria uma transmutação, né? O plutônio estava se transformando em hélio. Então, havia aí umas perguntas e eles precisavam demonstrar, não só imaginar, mas tinham que provar, não adiantava. Havia suposições, né? Mas você tem que provar suposições. Na ciência é assim, você tem que demonstrar que você pode ter uma boa ideia, uma boa explicação, mas você tem que provar. As ideias são válidas, são importantes, inclusive se você não for capaz de demonstrar, às vezes alguém acha interessante, algum cientista experimental acha interessante e vai tentar demonstrar que sua ideia está correta ou falsa, né? Então, depois de uma semana deixado esse material aí, o que aconteceu? Observaram que o mercúrio começou a subir. E isso, a explicação é que estava se formando realmente, como eles imaginavam, né? Se formando gás hélio aqui dentro. E o fato de estar se formando gás hélio aqui dentro, a pressão de vapor do hélio junto com a pressão de vapor do mercúrio, é menor, né? Então a coluna de mercúrio subiu, certo? Indicando a presença de gás hélio aí. E como que eles sabem que estava se formando gás hélio? Bom, fizeram descarga elétrica. Quando faz uma descarga elétrica dentro de um tubo, né? Até hoje nós temos aí lâmpadas de arcos voltaicos, né? As lâmpadas de projeção do cinema, não sei se ainda são assim, mas as primeiras lâmpadas eram de arco voltaico, ela produz uma luz intensa, é bom não olhar, né? Então eles colocam aquela lâmpada muito forte, passam um filme na frente, né? E ali, que seja transparente, uma negativa, né, do filme, e vai passando vários closes, né, da imagem, e dá sensação de movimento, aquelas fitas de filme. Então elas vão, né, uma sequência de imagens, é como se você pegasse um caderno, assim, um livro e desfolhasse, né, vai aparecendo um movimento. Então é isso, eles usam uma descarga elétrica aqui dentro. Para que eles fizeram essa descarga elétrica aqui dentro? Porque essa luz emitida com descarga elétrica, né, dentro de um gás vai emitir luz característica para cada gás.
Então, o gás hélio emite uma luz característica quando passa por uma descarga elétrica dessa. É aquelas mesmas descargas dos tubos de raios catódicos que emitem luz características para cada gás. O sódio, por exemplo, é responsável pela luz amarela, né, que a gente vê nos postes aí de iluminação pública e também, né, dentro de casa, tem essa coloração amarelada. As lâmpadas de mercúrio já têm uma cor diferente, né? Eles notaram que havia luzes aqui, esse espectro de luz emitido pelo espectro, mostrava que tinha hélio. Então, qual a explicação? Como que surgiu esse gás hélio aí? Eles já sabiam que a massa das partículas alfa era formada por dois prótons e dois nêutrons. Então, a massa, os elétrons, né, quando os prótons saem, as partículas alfa atravessam, elas capturam, retiram os elétrons do vidro, né? As partículas alfa atravessam aqui do conteúdo do A, né, do bulbo A para dentro do B, e aqui dentro do B eles capturam elétrons da parede do vidro e se transformam em gás hélio. Então esse daí é um experimento que ajudou a descobrir, dar informações, né, sobre a natureza das partículas alfa, mas também foi muito útil depois para calcular, né, a quantidade de gás hélio, quanto que pesa um átomo de hélio, quanto que pesaria esse núcleo, né? Vamos desprezar inicialmente o peso do elétron, quanto que pesaria um átomo de hélio? Como existem detectores para radiação alfa, eles são sonoros, né? Detector Geiger-Miller, mas existem detectores específicos, né, sensíveis, que você pode contar quantas radiações estão passando para um ambiente por segundo, né? Você conta, depois você imagina isso ao longo de 6 meses ou uma semana, você tem um número astronômico de radiação alfa. Depois você pesa quantos de átomos de hélio se formaram e você acaba descobrindo o peso, né, a massa de um átomo de hélio. Então vejam só, um experimento que serviu para uma coisa também pode servir para outra. Certo? Outra maneira de descobrir a massa dos átomos de hidrogênio, por exemplo, do oxigênio, é você usando eletrólise. Cada elétron, a gente vai explicar o aparelho de eletrólise, mas é uma maneira também de descobrir a massa, né? Que à medida que a água vai sendo eletrolizada e vai se formando hidrogênio gasoso, você pode pesar esse hidrogênio que vai se formando e descobrir, como você sabe a corrente elétrica que foi dada, quantos elétrons foi usado ali. Sabendo a reação química da eletrólise, você sabe quantos elétrons foram aplicados e quanto de massa de hidrogênio se formou. Então você chega também através de alguns cálculos a massa, né? A massa de hidrogênio. Você sabe exatamente quantos hidrogênios teriam se formado, quantos átomos, né, a partir daquela quantidade de corrente elétrica que foi aplicada. É claro que existem, né, limitações nesses cálculos, mas você chega a uma aproximação do valor da massa desses átomos, né? E aqui se chegou à massa do hélio. E o importante é que se você descobrir a massa de um elemento químico, você pode, né, estender esse cálculo a todos os elementos químicos, porque todos eles vão ter prótons e nêutrons, certo? Então, se dois prótons e dois nêutrons têm massa, né, e dois elétrons na eletrosfera têm uma certa massa, você pode descobrir quanto que terá então o carbono, que tem 6, né, massa 6. Aliás, 6 prótons e 6 elétrons, tem massa 12 o carbono. Então você já faz que é formado por prótons e nêutrons, então você consegue calcular a massa de todos os elementos, a massa de um único átomo, né? Você consegue, né, ter um valor aproximado, uma boa aproximação aí. Então é para isso que serviu aí esse experimento de Rutherford, certo? Bom, aqui só para ficar claro,
como que se forma, né, a partícula alfa, a radiação alfa. A radiação alfa é uma partícula muito pesada, lenta, certo? E que é difícil de fazer ela se curvar pela inércia que ela tem. Né? Quando você aplica um campo magnético elétrico, as partículas beta se curvam com facilidade, um raio de curvatura bastante fechado, elas desviam muito. Agora, quando é uma partícula alfa, ela faz um desvio bem suave, um raio de curvatura bem maior. Então, aqui está o urânio. O urânio também é um emissor de partículas alfa, o urânio 238. E ele, ao perder uma partícula alfa, aqui está mostrando o núcleo do urânio, certo? Esse aqui é o núcleo. Essas bolinhas vermelhas, por exemplo, são os prótons e as brancas são os nêutrons. Né? Então, ela tem 238 de massa, sendo que 92 dessas partículas são prótons, né? E o restante é nêutron. Quando ele sai desse núcleo muito instável, imagina que tem muitas partículas positivas, né? Muito prótons. Os prótons se repelem, né? Então, quanto maior o número de carga no núcleo, maior o número de partículas positivas, a tendência é se tornar mais instável os núcleos, né? Eles se tornam mais radioativos. Essa é a ideia. Então, alguns núcleos são instáveis e emitem radiação e se transmutam, eles se convertem em outro elemento químico, eles perdem massa e perdem prótons. E uma das emissões mais comuns é a emissão de partículas alfa. Então, quando perder uma partícula alfa, vai perder 4 unidades de massa, porque a gente sabe que a partícula alfa é formada de 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então dá um total massa 4. 4 unidades de massa atômica, certo? Ela é massa unidades de massa atômica. E tem 92 prótons, vai perder 2, né? 2 prótons, então vai se converter em outro elemento, vai se converter num elemento de número atômico 90, que é o tório. Né? E a massa vai perder 4 unidades e vai ficar o tório 234. Então, só olhando aqui a animação, está aqui o urânio, emite uma partícula alfa e se transforma no tório, massa 234, número atômico 90. Depois ela recebe, tá vendo? Elétrons, a partícula alfa captura elétrons do meio ambiente e se transforma no elemento químico hélio. Era esse o mistério que estava perturbando os cientistas na época. Por que surgia hélio, né? A partir, né, de radiação alfa. E hoje existe muito hélio misturado com gás natural. Então, e hoje a produção de hélio mundial, que é utilizado para dirigíveis, é utilizado para ressonância magnética nuclear, porque o hélio é muito frio quando liquefeito, né? Então o líquido de refrigeração da geladeira comum vai pode ser aí um gás freon, né? Amônia, tal. Esses gases eles entram, né? Se liquefazem a menos 10, menos 15, né? Menos 20 graus centígrados. O hélio ele liquefaz próximo do zero absoluto, então ele é um líquido, quando liquefeito, o hélio ele serve para você refrigerar supercondutores. Tem que chegar supercondutor, a propriedade supercondutora só é obtida a temperaturas próximas do zero absoluto. Então usam hélio para refrigerar eletroímãs, né, feito de bobinas de metal supercondutor ou ligas supercondutoras. Então ele é muito útil. De onde que vem o hélio usado? Ele está presente nos gás natural extraído junto com o petróleo. E como que o hélio foi parar lá de baixo? Exatamente como a gente explica, existe material radioativo nas profundezas da Terra que emite partículas alfa, e essas partículas alfas vão se convertendo em hélio e vão ficando ali misturado com o gás natural. Depois se pode extrair esse gás, certo? Então, mais uma informação. Tá aqui, né? Bom, no slide passado eu mostrei como que um método para se pesar ou se medir a massa
dessas unidades tão pequenas que são os átomos. Usamos o exemplo do hélio, né, que se forma com a radiação alfa. Quando se emite radiação alfa, se emite núcleos de átomos de hélio. E esses núcleos de átomo de hélio são formados, como sabemos, de prótons e nêutrons. Existem 2 prótons e 2 nêutrons, né, no núcleo do átomo de hélio. Então, ao ser emitido partículas alfa, essas partículas alfa recebem, né, capturam elétrons do ambiente e se transformam em átomos de hélio. Agora, a grande pergunta que se tentava resolver, depois que se descobriu que os átomos seriam feitos de prótons, nêutrons e elétrons girando na eletrosfera, era saber qual é a massa, quantas gramas. Né? O que a gente sabe é a massa atômica, já explicada. Tem um átomo de hidrogênio, né? Tem um próton, então a massa 1. Né? Existe o deutério, que tem um próton e um nêutron, né? Que tem massa 2. Tem o trítio, que tem um próton e 2 nêutrons, que é massa 3. Depois tem o hélio, que tem 2 prótons, né? E 2 nêutrons, é massa 4. Essas massas atômicas são conhecidas. Porém, em gramas, quanto que pesaria? Então todos começaram a se perguntar qual seria a massa de um átomo, né? Quanto que pesaria um próton, né? Quanto que pesaria uma molécula. Então, entre outras maneiras de se calcular, temos, por exemplo, o que já foi citado, através das radiações alfa. Existem aparelhos que medem com boa precisão o número de partículas alfas emitidos por certas fontes. Então, uma fonte radioativa que emite partículas alfa, você coloca num local, né, numa câmara, num recipiente fechado, você sabe quantas partículas alfas estão sendo emitidas por aquela fonte. Então, você deixa um certo tempo, você sabe qual o total de partículas alfas que foram emitidas, porque existem os detectores, né, de partículas alfa. É claro que cada aparelho deles tem uma certa precisão, mas se pode obter uma boa aproximação. E sabendo que essas partículas alfas vão se transformar em gás hélio, basta, depois de um certo tempo, um dia, uma semana, um mês, pesar a quantidade de gás hélio que se formou. Então, seria uma maneira, né, que se dá uma certa precisão, mas você vai ter uma aproximação aí da massa de um único átomo de hélio. Porque você sabe, a partir de um certo tempo, quantas partículas foram emitidas, cada partícula se converteu em um átomo de hélio, depois você pesa o total de hélio que se formou e divide pelo número de átomos que você sabe que foram emitidos de partícula alfa, né, equivalentes. Então, é uma maneira. E se você sabe a massa de um átomo de hélio, por extensão, você vai saber a massa do hidrogênio, do trítio, do deutério, do oxigênio, do carbono, porque todos eles são formados por prótons e nêutrons. Então, sabendo que, né, para um hélio que tem 2 prótons, 2 nêutrons, 2 elétrons, tem uma massa, né, X, você vai saber que um elemento que tenha o carbono, que tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons, terá a massa 3 vezes maior. Então, por aí vai, você consegue descobrir a massa atômica de todos os elementos químicos. A massa de um único átomo em gramas. Estamos usando balanças. Existiu vários métodos. If we connect an electrolyzer filled with distilled water to a source of direct current, we can observe a slow evolution of gases. Espectroscopia de difração com cristais, método mais sofisticado. Outro método é utilizando eletrólise. Só para recordar aqui. After some time, we notice that the volume of the gas released at the cathode is double that of the gas formed at the anode. To identify the gaseous products of the reaction, we collect each gas in a test tube and check its behavior in the presence of a glowing splint. Vocês estão notando aqui que eles colocam água destilada dentro desses tubos. Aqui é uma eletrólise da água, né? E não é feito com todos os controles que são necessários para obter um cálculo de
de massa do gás hidrogênio que se forma. Então, só vou ilustrar como que é a eletrólise. Mas a ideia que eu quero que vocês entendam aqui é que você aplica uma fonte de corrente contínua, positiva e negativa, e no polo positivo vai se formar oxigênio, e no polo negativo vai se formar hidrogênio. Então, como você sabe, através de aparelhos que medem a corrente elétrica e através de conhecendo a reação química e a eficiência do aparelho, você sabe quanto de hidrogênio se forma e quanta eletricidade foi fornecida. Sabemos que 1 ampere de corrente equivale a 1 coulomb por segundo. Então, e 1 coulomb tem um certo número de elétrons. Então, você sabe quantos elétrons estão sendo fornecidos. E para cada 4 elétrons que você fornece para 2 moléculas de água, vai se formar um átomo, uma molécula de hidrogênio e 2 de grupos hidroxilas. Está entendendo? Então, se você sabe a quantidade de eletricidade que se aplicou, você sabe exatamente quantos elétrons foram aplicados, porque você tem aparelhos que te dão isso com precisão, você sabe quantas moléculas de hidrogênio se formaram. Se você sabe quantas moléculas de hidrogênio se formaram, basta pesar e se sabe quanto que pesa cada uma. Basta dividir pelo número de moléculas totais, a massa total dividido pelo total de massa vai dar a massa individual de cada molécula. Então é uma maneira também. Existe aproximadamente uns 12 metodologias para medir a massa de um único átomo desse. Dessa mesma maneira, você também obtém a massa do oxigênio. É claro que uma parte do oxigênio pode ficar solubilizada, uma parte do hidrogênio pode ficar solubilizada na água. Então, tem vários problemas, dificuldades tecnológicas aí. Mas não precisa ser usado só a água para fazer esse cálculo. O princípio é o mesmo para fazer aí eletrólise de outras substâncias, inclusive a decomposição também de certas substâncias. Então, você pode ter maneiras de calcular a massa de um único átomo, certo? Ou seja, e depois estender esse cálculo, esse valor para todos os elementos da tabela periódica. Também existem métodos espectroscópicos para medir massas. Vamos continuar vendo aqui só para ilustrar. O hidrogênio está se formando, o oxigênio se forma em menor quantidade, portanto, se acumula mais. Pois está certo, vamos seguir agora com a ideia do mol. Bom, nossa dificuldade é transladar essas informações que os cientistas tiveram do mundo atômico, do mundo microscópico de átomos e moléculas, para o nosso mundo macroscópico, que a gente consegue tocar, pesar, medir. Então, para medir essas unidades, precisamos de balança, precisamos de nosso cotidiano, tratamos essas quantidades usando instrumentos macroscópicos. Então, existia a dificuldade de pesar, por exemplo, um átomo. Como que você faria para pesar ou determinar a massa de um átomo, ou lidar com quantidades sabendo quantos átomos você tem. Você vai fazer uma reação química, muitas vezes você precisa saber quantos átomos, quantas moléculas estão sendo colocadas para reagir, a proporção entre elas. E isso só se pode fazer se a gente souber a massa desses átomos. E existiu uma busca por essa determinação. E eu já mostrei
em dois exemplos, né, usando radiação alfa e eletrólise. Existem outras maneiras melhores, né, para determinar a massa atômica de em termos de grão, né, de um único átomo. A massa atômica que a gente já vem falando até agora, a massa atômica que está na tabela periódica, né, unidade de massa, que a gente coloca no símbolo dos elementos, se diz que é a soma de prótons mais nêutrons. É a massa dos prótons mais nêutrons, mas não se sabe em gramas quanto que pesa ainda, né? Então, a massa atômica é definida como a massa de um átomo em unidade de massa atômica, UMA, unidade de massa atômica. E essa unidade de massa atômica se refere, como sabemos, ao próton, né, ao nêutron. Então, um próton tem uma unidade de massa atômica, um nêutron também, aproximadamente, uma unidade de massa atômica. Então, se você tem um átomo com 6 prótons e 6 nêutrons, unidade de massa, né? O total de massa atômica desse átomo é 12 unidades de massa atômica. Ainda não sabemos quantas gramas. Como existe aí também, então o hidrogênio tem essa massa atômica, né? Tem os isótopos, o oxigênio tem 16 unidades de massa atômica, certo? E assim por diante, isso daí a gente já sabe. Agora, como saber em gramas? O que eles fizeram foi o seguinte, sabemos que o oxigênio, por exemplo, tem o carbono, que é mais usado na definição, o carbono tem 12 de massa atômica, são 6 prótons e 6 nêutrons e 6 elétrons girando na eletrosfera. Então, o que foi feito? Será quantos... Sabemos que é 12 unidades de massa atômica, tudo bem. Mas quantos átomos de carbono dariam 12 gramas? Quantos átomos de carbono dariam 12 gramas? Já se sabia quantas gramas pesa um único átomo, certo? Se sabia. Com esses métodos que eu já mostrei anteriormente, usando eletrólise, usando radiação alfa, né? Mas isso daí veio a pergunta: quantos átomos eu teria em 12 gramas? Que é justamente a massa atômica do carbono. Ele tem 6 prótons, 6 nêutrons, tem 12. Se eu quisesse 12 gramas, só para igualar, né? Só para igualar, quantos átomos eu teria que ter? E daí fizeram as continhas e descobriram que precisa de 1 mol. Então, aquele número mágico é justamente um número necessário de átomos de carbono para que obter 12 gramas. Por que 12 gramas? Porque 12 é justamente o número de prótons e nêutrons do carbono. Então, e de oxigênio? Quantos átomos de oxigênio eu teria em 16 gramas? O mesmo mol. Porque aqui eu tenho 12 prótons mais nêutrons, aqui tem 16 prótons mais nêutrons. Então, para eles não mexerem nesse valor, que representa o número de prótons mais nêutrons, eles disseram o seguinte, eles encontraram um valor que você mantém numericamente as 12 unidades de massa atômica de um átomo. Se você pegar 1 mol desses átomos, você vai ter 12 gramas. Se o átomo de oxigênio tem 16 unidades de massa atômica, prótons mais nêutrons dá 16, se você pegar 16 gramas de oxigênio, você vai ter 1 mol de átomos de oxigênio. Esse mol, então, é justamente o número que mantém a unidade numérica, o valor numérico 16, que vale para a unidade atômica para um átomo. 16 gramas seria 1 mol de átomos de oxigênio, certo? Esse é o grande efeito, Por isso que, para não ter que alterar esses números, então, 1 mol é muito útil por isso. A massa atômica de 1 mol de um elemento, você pode representar em gramas. Então, se você ver lá na tabela periódica que o lítio possui 3 prótons e 2 nêutrons, forma massa 5. Então, 5 unidades de massa atômica, prótons mais nêutrons. Se você pegar esses 5 e gramas desse elemento, você vai ter 1 mol de átomos de lítio. Então, é importante manter esse valor numérico para facilitar os cálculos, certo? O ferro, por exemplo,
atômico do ferro é 56, ou seja, prótons mais nêutrons do núcleo do átomo de ferro é 56. Se você pegar 56 gramas, você vai ter aquele número muito grande de átomos de ferro, que é 6,02 vezes 10 a 23, ou seja, 602 seguido de 21 zeros. É um número indizível, né? Não tem nem como pronunciar. Então, para não dizer esse número, não ser obrigado, você usa simplesmente diz mol. Né? Daí você tem 1 milimol, 2, né? 1 quilomol, 1 decimol, 1 milimol e subunidades do mol. Só que existem os isótopos. Né? Como fica daí? Existe na natureza, eu já foi falado, existem os isótopos. Existe o hidrogênio, por exemplo, existe hidrogênio com um próton, tem que ter um próton. Um próton tem hidrogênio com um próton e um nêutron, que se chama deutério. Existe o hidrogênio com um próton e 2 nêutrons, que se chama trítio. Eles estão em proporções diferentes. Quase 99% do hidrogênio presente na Terra é formado de hidrogênio normal. Agora, existe hidrogênio deutério, né, que é uma pequena porcentagem, mas existe também hidrogênio, que seria o trítio, né, que é muito pequena quantidade mesmo, mas existe. E daí, quando você pega, né, você faz a eletrólise da água e obtém lá uma certa quantidade de gás, hidrogênio, aquele gás, a massa dele se refere à média, né, a média desses três tipos de hidrogênio. Você coloca na balança, não está só pesando hidrogênio, porque existe ali hidrogênio e existem seus isótopos. Então, o que se faz é uma média, né? Uma média ponderada da abundância relativa. Então, todo hidrogênio que existe no planeta, seja na forma de água, nos oceanos, nos rios, sejam os hidrogênios que estão ligados aí, formando açúcares, formando hidrocarbonetos, toda forma de hidrogênio sempre vai ter uma porcentagem de hidrogênio normal, hidrogênio deutério e hidrogênio trítio. Isso acontece também com os outros isótopos. O carbono, existe a maior parte do carbono da Terra está na forma de carbono 12, mas existe carbono 13, existe carbono 14, eles estão em proporções diferentes. Então, quando você pega um pouco de grafite, ou diamante, ou carvão, você saiba que ali, né, ou qualquer outro composto que contenha carbono, esses carbonos, esses átomos de carbono, são carbonos que estão em abundâncias isotópicas. Existe um pouco mais de carbono 12, uma quantidade muito pequena de carbono 13, carbono 14, né? Existe muito pouca quantidade de 14, são radioativos, se decompõem, certo? Então, o que eles fazem para fazer cálculos é usar a média. Né? Então, você tem uma média de proporções ali dos diversos isótopos, da abundância isotópica que ocorre na natureza. Então, aqui é assim que se representa na tabela, né? Você coloca dentro de um quadrinho, a massa, o número atômico vai em cima, que é muito importante. Esse número atômico não varia, todo átomo de carbono ele tem, né, número atômico 6, ou seja, 6 prótons. Agora a massa dele é a média, tá, das proporções isotópicas. Então, se existe mais proporção de carbono 12, por isso que está mais próximo do 12 a massa atômica. Né? Isso aqui é uma média, tá, da abundância relativa dos isótopos na natureza. A massa, né, a massa atômica média, né, dos átomos. Também, se você colocar em gramas, seria a massa molar, né, a massa de um mol de carbonos aí, que tem uma mistura de isótopos. 12 gramas não é só carbono 12, 12 gramas seria uma parte de carbono 12, uma parte de carbono 13 e uma parte de carbono 14. Então está misturado. Aqui as proporções isotópicas. 98,9% do carbono que existe em todo, né, nas nossas proteínas, nos polímeros, na glicose, nos carboidratos, né, no carvão, no grafite, no diamante. Ou seja, né, isso em cada planeta tem uma certa proporção, né? E os asteroides podem ter outras proporções, né? De outras origens extraterrestres terão outras proporções, e inclusive serve para identificar se é um material de origem terrestre ou espacial. Né? Essas proporções isotópicas são típicas da Terra.
Então, 98,9% é carbono 12. 1,10% é carbono 13. E aqui nem foi representado, mas existe carbono 14 também. Muito pequena quantidade. Então, quando você pesa, né, uma certa quantidade de carbono numa balança, você tem que levar em consideração que nem tudo é carbono com 12, né, com 6 prótons e 6 nêutrons. Existe carbono com 6 prótons, para ser carbono tem que ser 6 prótons, e 7 nêutrons ou 8 nêutrons, certo? Então, varia, né? 6 nêutrons, 7 nêutrons, né? Formando aí o carbono 12, 13, inclusive 14. Como que eles obtêm então a massa? Que massa eles vão colocar? De um, de outro, de outro? De qual isótopo? Eles fazem a média ponderada, sendo que o peso é a abundância natural. Então, o peso 98,9 é para a massa 12. O peso 1,10 é para a massa 13. Aí lembrem-se como se faz média ponderada, né? Você multiplica os pesos e depois divide pelo total de pesos aí. Você multiplica as massas, 12 por essa abundância, 13 por essa abundância, e depois soma e divide por 100, né? 100%. Todos se lembram como se faz média ponderada, imagino. Bom, vamos praticar um exercício aqui para entender bem o conceito. Então, o cobre, está aqui, né? Umas lâminas de cobre. É um metal conhecido desde os tempos antigos. É utilizado, entre outras coisas, em cabos elétricos e moedas. O cobre era usado, né, para fazer um bronze, né, fazia aí a idade do bronze. As massas atômicas de seus dois isótopos estáveis existem na natureza, mais abundantes, né? É o cobre 63 e o cobre 65. Todos eles têm o mesmo número de prótons, né? Que é o número atômico que define o elemento químico. Então, para ser cobre tem que ser 29 prótons, todos eles têm que ter. O que difere de um para o outro é o número de massa, a massa atômica. Uns têm, né, um número diferente de nêutrons. Né? Você quer saber quantos nêutrons, basta subtrair 63 de 29. 13 tira 9, 4. 5 tira 2, 3, 30 e 4 nêutrons, né? Para esse isótopo aqui, esse aqui vai ter outro número. Vai ter 25, 26, né? 26. 26 nêutrons aqui. Esse aqui 24 nêutrons. Então vejam bem, quando você tem que colocar, quando você vai colocar numa balança, qual deles você vai considerar que é, né? Você está colocando na balança, você está colocando uma mistura dos dois. Né? Você está colocando uma mistura. Toda vez que você coloca um fio de cobre numa balança, você tem cobres 69,09% de cobre 63, tem 30,91% de cobre 65. Qual é a melhor maneira, então? Que massa que você usa? Você usa a média ponderada. Média ponderada, certo? Então, as massas aqui, unidade de massa atômica, é 62,93 unidades de massa atômica para o cobre 65, por 63, e 64,928,78 unidades de massa atômica por o cobre 65, respectivamente. Mas o que você coloca na tabela periódica? Você coloca a média ponderada deles. Vamos calcular a média ponderada. Ele quer saber, calcule a massa atômica média do cobre, né, em relação à sua abundância relativa. Né? Então você teria que pegar e fazer a média ponderada. Para essa massa 63, o peso é 69,09. Para esse isótopo 65, você tem que multiplicar por 30,91 depois somar. Então a estratégia é essa. Cada isótopo contribui para a massa atômica média com base na sua abundância relativa. Multiplica a massa de um isótopo por sua fração de abundância, né, não percentual, teremos a contribuição particular desse isótopo para a massa atômica média. Então, você tem 69, você não usa o 69, você usa a fração, né? 0,6909. E a fração do outro isótopo é 0,330,91. Então você multiplica o que pesa 62,93, o isótopo 62,93 por 0,69, soma com o que tem
né? Massa 64.928 você multiplica pela sua abundância relativa, que é 0,3, e depois divide. Não precisa dividir por 100 que já está dividido, né? Já vai dar esse valor aqui, 63,55. Você vai dividir por 100 aqui, né? Dividir por 100, aqui não precisa dividir de novo, certo? Então, então a massa, na verdade, quando você coloca na balança, as proporções, né? É melhor usar esse valor aqui, que é o valor médio, né, da massa dos dois tipos de cobre, estariam representados corretamente. Então é isso, a massa atômica média deve estar entre as massas dos dois isótopos, né? Não pode ser maior que um nem menor que o menor deles, né? Então tem que estar entre os dois extremos. A sua média não pode estar fora das medidas, né? Da média. Tá aqui na tabela periódica, gente, nós temos aqui, ó, o cobre, né? Tá aqui assim, e a massa é 63,55. Esse valor aqui foi calculado desse jeito. A massa atômica média, né? A média ponderada das abundâncias isotópicas. Você tem de todos eles. Foi desse jeito que se descobriu, se definiu para cada elemento químico. Isso aí deu muito trabalho, muita pesquisa, teve que usar aparelhos que mediam a abundância isotópica de cada amostra. Para isso, você tem espectrômetro de massa, que mostra a abundância relativa de cada amostra atômica. Existem elementos químicos que têm diversos isótopos, aí você vai ver por espectroscopia atômica as abundâncias relativas e poderá fazer o cálculo correspondente e colocar aí os valores na tabela periódica. Então, mol é um número, né? Assim como uma dúzia é 12, um par é 2, o mol é um número muito grande. E esse número é especial justamente porque quando você tiver esse número de átomos de carbono, por exemplo, você terá, né, a gente sabe que o número atômico do carbono é a soma de 12, né, prótons e nêutrons dá 12. Quando você tiver 12 gramas, você vai ter esse número de átomos de carbono. Então é o número que iguala, né, a massa atômica que a gente está acostumado a ver. A massa atômica que a gente está acostumado a ver, que é a soma de prótons, com as 12 gramas que a gente costuma medir com balança. Então, quando você tem 12 gramas de carbono, né, sabendo que a massa atômica do carbono é 12, você vai ter naquelas 12 gramas de carbono 1 mol de átomos de carbono, e assim para todos os elementos químicos. E esse número se chama número de Avogadro, porque foi Avogadro, um italiano, advogado italiano, que levantou a hipótese, né? Na verdade, na época ele não chegou a descobrir esse número, ele simplesmente levantou a hipótese de que haveria esse número que faria essa correlação. E vieram depois outros pesquisadores que contribuíram para essa descoberta e finalmente, em tempos mais modernos, chegaram a determinar esse número. Mas quem tinha levantado a hipótese em primeiro lugar foi Avogadro. Então, em homenagem a ele, deram o nome a esse número de mol, né? Ou número de Avogadro. Por isso que tem NA aqui, número de Avogadro. É um número extremamente grande, como não poderia largar de ser. Por quê? Porque quando você pega 12 gramas de carbono, você sabe que tem esse número aqui é extremamente elevado de átomos de carbono. Isso vale para qualquer elemento químico. Você olha lá, o sódio ele tem 23, né, número de massa. Quer dizer, próton mais nêutron dá 23. Então, se você pegar 23 gramas de sódio, você vai ter esse número de átomos de sódio. Então, isso é muito útil para tudo, né? Nanotecnologia, para química, para estequiometria, para tudo. A gente vai ver. E a aplicação desse número em diversas situações ele é fundamental. Sem ele não se faz nada em termos de cálculo estequiométrico, não se constrói nada sem fazer esses cálculos. Então, Na é o número de Avogadro. Então, massa molar é a massa de um mol de qualquer coisa, né? A gente chama de massa molar, é a massa de um mol. Certo? Massa molar não é de molecular, né? Massa de um molar quer dizer massa de um mol, tá certo? Massa de um mol.
Massa molecular é a massa de uma molécula. Massa molar é a massa de um mol. Ou seja, se eu pegar uma dúzia de sapato, tem a massa de uma dúzia. Se eu pegar uma dezena, uma massa de uma dezena. Se eu passar molar, é a massa de um mol. Se eu pegar aquele número enorme de alguma coisa, pode ser sapato, ovos, joias, átomos, você vai ter o valor de um mol. Aí você coloca na balança e vê quanto que pesa isso. Ver quantas gramas, quantas toneladas ou quantos quilos, né, vai dar. Então, um mol de átomos de carbono é a mesma coisa que 6,02 vezes 10 a 23, esse número astronômico de átomos de carbono que tem a massa de 12 gramas, que é exatamente por isso que tem que pegar esse número enorme, para que esse número, numericamente, as 12 gramas, seja igual aos 12 da massa atômica do carbono. A massa atômica do carbono. Uma coisa é a massa atômica, se usa normalmente unidades de massa atômica, né? Certo? Para medir a massa de um átomo, unidades de massa atômica. Uma coisa é massa molar, né? Que é a massa de um mol desses elementos. Daí você diz que elas se medem em gramas, tá? Porque é um número muito grande. Então vai ter que medir em gramas. Então, uma massa de um átomo é 12 unidades de massa atômica. A massa de um mol de carbono é 12 gramas. 12 gramas, 12 unidades de massa atômica. A mágica, né, é feita por esse número aqui. Um único átomo é 12, né? Próton mais neutro, 6 dá 12 unidades de massa atômica. 12 gramas, já precisa de todo esse número. Exatamente esse número aí para dar 12 gramas. Né? E manter o valor numérico. 12 gramas e 12 unidades de massa atômica. Então, mol de átomos de carbono, 12 gramas de carbono 12, certo? Um mol de átomos de lítio é 6,941 gramas de lítio. Esses números às vezes aparecem quebrados por causa das abundâncias isotópicas, né, que existem na natureza. Então precisa de ficar quebrado para levar em consideração isso. Para qualquer elemento, numericamente, massa atômica em unidades de massa atômica é a mesma valor numérico da massa molar em gramas, certo? Massa de um mol. Então guardem isso. Então aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Um mol de átomos de carbono estão aqui. Ó. Você olha aqui e lembra que tem aquele número astronômico de átomos de carbono aqui. Você pesou quanto? 12 gramas, está aqui. O enxofre, você colocou 32 gramas, porque ele sabe que a massa atômica do enxofre é 32 unidades de massa atômica, então 12 gramas de carbono de enxofre tem um mol de enxofre. O mesmo aqui com mercúrio, ele é muito denso. O ferro é 56, né, unidade de massa atômica, cada átomo de ferro tem 56, que é a soma de prótons e nêutrons, né, 56 unidades de massa atômica. Mas se você pegar 56 gramas de ferro, você vai ter um mol de átomos de ferro, aquele número imenso de átomos de ferro. O cobre é a mesma coisa, certo? Aqui um fio de cobre, você coloca na balança e pode saber quantos átomos você tem ali de cobre. Ele está conseguindo unir o macromundo com o micromundo. Você está olhando essas quantidades aí, né, essas massas, né, que são visíveis, que se pode tocar, cheirar, pesar, e vai saber que existe um certo número de unidades microscópicas, né, submicroscópicas, que formam isso aí. Então, se você quiser converter, né, unidades de massa atômica, né, em gramas, você usa esse sistema de conversões aqui, certo? Se você quiser converter uma massa de um elemento em número de mol, você vai multiplicar por esses fatores aqui. Esses fatores fazem as conversões, certo? Se você tiver uma certa quantidade de unidade de massa, você multiplica por esse fator, você descobre o número de átomos. Se você tiver uma certa quantidade de número de átomos, você multiplica por esse fator, você descobre ele em gramas. Certo? Se você tiver uma certa quantidade de unidades de massa atômica, você multiplica por esse fator, você descobre o valor dessa unidade de massa atômica em gramas. Então, é a maneira de você converter, né? Descobrir o peso de um átomo,
saber quantas unidades de massa atômica você tem em certa quantidade de gramas e vice-versa, usando esses fatores de conversão. Então, porque você multiplica, né, e elimina os termos que estão multiplicando pelos que estão dividindo. Então, uma unidade de massa atômica é a mesma coisa que 1,66 vezes 10 menos 24 gramas, ou 1 grama é igual a 6,022 vezes 10 menos 23 unidades de massa atômica. Então, são regrinhas de 3, né? Esses fatores de conversão vêm de regras de 3. Então, aqui você tem como converter, interconverter massa do elemento em número de mol desse elemento, que é representado pela letra N, massa é representado por M, medido em gramas, número de moles é N, né? Número de átomos é N, né? Número de Avogadro. Aí você pode fazer essas interconversões agora com certa facilidade através do número de Avogadro. M maiúsculo é a massa molar, certo? E é representado em gramas por mol. Então, se você perguntar qual é a massa molar do carbono, você olha na tabela lá, a massa é 12. 12 o quê? 12 gramas equivale a 1 mol de carbono. Se você olhar o oxigênio, lá na tabela, por exemplo, está 16. 16 o quê? 16 gramas tem 1 mol de oxigênio. Se você olhar no ferro, 56. 56 o quê? 56 gramas de ferro tem 1 mol de ferro. Então, 56 gramas por mol. Para cada elemento que existe é a massa, a relação grama-massa, né? Grama-mol. O hélio é 4. 4 gramas de hélio equivale a 1 mol de átomos de hélio, e assim por diante. Esse número é representado por letra maiúscula. Tá? Então, massa molar do hélio é 4, massa molar do oxigênio 16, massa molar do ferro 56, e assim por diante. O N é um número de Avogadro, lembre-se, né? Esse número aqui, gigantesco, né? 602 vezes 10 23, esse número foi batizado com o nome de Avogadro, porque ele que levantou essa hipótese, né? Que haveria esse número, que faria essa correlação entre o microcosmo da soma de prótons mais neutros com o macromundo, que a gente usa balança, né? Mede as coisas em grama. Então, para você converter algo que está em grama para algo que é massa, né, massa atômica, você usa esse número aí, que é o mol. Então, alguns exercícios agora. Então, o hélio é um gás valioso usado na indústria de pesquisa, já falamos sobre ele. Ele é usado para fazer um sistema de refrigeração a baixa temperatura, usado também em tanques de mergulho em alto mar, em balões meteorológicos, ele sobe até a estratosfera. E está perguntando aqui quantos moles de átomos de hélio estão presentes em 6,46 gramas de hélio. Ou seja, você coloca lá um cilindro de hélio, pesa o cilindro vazio, depois pesa o cilindro cheio de hélio e o hélio contido no cilindro mostra que você tem 6,46 gramas de hélio. A pergunta é quantos átomos, ou quantos moles de átomos de hélio você tem? Quantos átomos, ou quantos moles de átomos de hélio você tem? Quantos mols, né? Então, como se faz essa conta? A estratégia. Põe nos dados a massa do hélio em gramas, né? 6,46. Tá. E você pediu o número de mols, o N, tá? De hélio. Tá? O N de 100 minutos. Qual o fator de conversão que necessitamos usar para converter gramas em mols? Tem os fatores de conversão já mostrados anteriormente. Organize os fatores de conversão de forma adequada para que a unidade grama seja cancelada e a unidade mol seja obtida na sua resposta. Lá estão os fatores de conversão. Então, solução. O fator necessário para converter massa em gramas de moles é a massa molar, né? É a massa molar. Na tabela anterior vemos que a massa molar do hélio é 4, né? Então usa esse fator de conversão aqui, que é a própria massa molar. A massa molar você olha já na tabela periódica, está lá, a massa molar do hélio é 4,03 gramas por mol. Essa relação gramas por mol aqui é o fator de conversão.
ou seja, existe 4,003 gramas para cada mol. Se é 4,003 para cada mol, quanto será 6,04 gramas, que é o que ele está perguntando? Quantos mol vai dar? Então é uma regra de 3, que pode ser expresso como 1 mol de hélio pesa, né, na balança 4,03 gramas de hélio, certo? Isso aí vale para qualquer elemento químico, né? Cada um vai ter um valor grama mol, né? O hélio é 4, o hidrogênio é 1, para o oxigênio é 16, para o carbono é 12, né, grama mol. A partir dessa igualdade, podemos escrever dois fatores de conversão. Se você quiser colocar ali, né, na equação invertida, ou seja, de ponta cabeça, 1 mol de hélio equivale a 4,03 gramas de hélio. Você também pode dizer que 4,3 gramas de hélio é a mesma coisa que 1 mol de hélio. Esses aqui são fatores de conversão que você pode usar dependendo daquilo que você vai multiplicar, né? Se você vai multiplicar por um valor em mol, você coloca um mol embaixo, daí você neutraliza com o mol em cima e daí só sobra gramas. Se você quiser que a resposta seja em mol, você usa assim, um mol em cima, multiplica por um valor em gramas, aí corta a grama que tem embaixo com grama que tem em cima, você vai usar esse, porque vai ter, ele quer saber a resposta em mol, né? E ele te deu alguma coisa em grama. Então, essa alguma coisa em grama, multiplicado por grama que está dividindo aqui embaixo, vai cortar a grama com grama, vai ficar a unidade mol restante. Então, você vai usar essa, né? Vai usar mol em cima e grama embaixo. E você multiplica 6,46 gramas de hélio. E você sabe que existe essa correlação 1 mol de hélio, é a mesma coisa que 4,003 gramas de hélio. Você corta aqui grama com hélio. Multiplica por 1, né? E depois divide por 4, dá 1,61 mol de hélio, porque só sobrou mol de hélio, certo? Essas unidades foram neutralizadas. Então era isso que ele queria saber, quantos mol de hélio? 1,61 mol de hélio. Temos aí a resposta direta, né? Se você quiser fazer uma checagem mental, como foi dado uma massa 6,46 gramas, um pouco maior que a massa molar do hélio, que é 4, então tem que dar um pouquinho mais mesmo de 1 mol, né? Porque se 4 é 1, 6,46, se fosse 8 daria 2, né? O dobro. Como é 6 dá 1,6, né? Aproximadamente uma vez e meia, né? 4 em relação a 6 é aproximadamente uma vez e meia, 1,6. Então isso aqui é uma checagem mental que se pode fazer para aproximar, né? Certo? Você sabe que 1 mol vale 4, quanto que valeria 6? Uma vez e meia, né? 1,6, exatamente. Outro exemplo, o zinco é um metal prateado usado na fabricação do bronze. O zinco é usado na fabricação do bronze, né? E galvanização do ferro para evitar corrosão. Então essas chapas de zinco que estão nos telhados das casas, nada mais é que uma fúria de ferro galvanizada com zinco, que ele protege o ferro da oxidação, da ferrugem. Quantas gramas de zinco existem em 0,356 mol de zinco? Ou seja, 0,356 mol de zinco é aquele, né? O mol é aquele número, né? Se dissesse meio mol, seria metade daquele número. Se fosse um décimo aqui, seria um décimo daquele número. Mol é aquele número extremamente elevado, é 602 vezes 10 a 23. Então, você quer saber, não em um mol. Um mol a gente já sabe que é só olhar lá na tabela e sabemos quanto que é a massa atômica do zinco. É a mesma massa em gramas, né? Você quer saber em 0,356 mol. Então, nosso objetivo é descobrir quantas gramas, né, a massa M, né? Massa M minúscula é a massa em gramas, a partir de um número de moles N. N é o número de mol. Qual o fator de conversão necessitamos para converter moles em gramas? Né? Tem que usar um daqueles fatores mostrados anteriormente. Organize os fatores de conversão apropriadamente para que a unidade mole seja cancelada e a unidade de grama seja obtida na sua resposta. Então, ele tem que ter a unidade de grama como resposta, certo? Ele quer saber a massa, né? A massa em gramas. Então, vamos lá. Solução. O fator de conversão necessário para converter moles em gramas é a massa molar.
A gente já usou anteriormente. A gente sabe, a massa molar é só olhar na tabela periódica, todos eles têm a massa molar escrita lá. Na tabela periódica vemos que a massa molar do zinco é 65,39 gramas para cada mol, ou para cada mol 65,3 gramas, ou 65,39 gramas para cada mol, ou vice-versa, né? Você pode usar o fator de conversão desse jeito, né? Com mol em cima e gramas embaixo, ou gramas em cima e mol embaixo, depende do que você quer converter. Então, se você quer obter a resposta em mol, deixa o mol em cima e gramas embaixo. Se você quiser a resposta em gramas, deixa o grama em cima e o mol embaixo. Certo? Então, a partir desta igualdade, nós podemos escrever dois fatores de conversão. O fator de conversão à direita é o adequado, porque ele quer saber a resposta em gramas, certo? Ele quer saber quantas gramas, ele quer saber a massa. Então, a massa é dada em gramas, tá? Vamos usar essa que gramas está em cima. Então, ele te deu 0,356 mol de zinco. Você sabe, pelo fator de conversão, que cada 65,3 gramas de zinco equivale a 1 mol de zinco. Então, você corta esse com esse. Esse aqui não pode cortar, não, né? Está errado aqui. Esse aqui mantém. Então, a resposta fica assim. 0,356 vezes 65,39 vai dar 23,3. Só fazendo a calculadora, isso aqui se mantém, certo? Esse mol corta com mol, esse daqui não se corta não, tá mal aqui. Assim, existe 23,3 gramas de zinco em 0,356 mol de zinco. A checagem. Se fosse metade, meio mol, aqui é 0,356. Né? Se fosse a metade, seria metade de 65. Como é um pouquinho menos da metade de 65, ou 23, está bem. É isso mesmo. Essa é uma checagem mental rápida.